Nós vivemos numa região de muita temperatura, então tem um pessoal que constrói casas e prédios sem essa preocupação e pensam que vão construir casas e prédios confortáveis. Na verdade, estão construindo muitas habitações que estão, na verdade, aumentando cada vez mais a temperatura. Não é isso, Fernando? Sim, exatamente. E um dos problemas que temos, né, sobre esse assunto é a cultura construtiva, porque a engenharia e os métodos construtivos eles evoluem muito rápido, mas a nossa cultura construtiva, isso é um problema de todas as cidades, né, não só do sertão, mas a nossa cultura construtiva faz com que o processo construtivo, né, o pessoal que trabalha com isso, fique parado no tempo, aprende com os pais, com os avós, e aí não consegue acompanhar a evolução da indústria da construção. Aí isso fica a par só das grandes incorporações, e aí você precisa ir em grandes cidades, grandes empresas para poder ver essa evolução, ver a diferença entre uma construção atual e uma construção de 20 anos atrás. E aí, no padrão, fica normal se construir da mesma forma que se construía antes. O que, obviamente, é um erro, porque a gente até repete isso muito aqui, né? A construção, a indústria da construção é uma evolução histórica. Então, hoje, nós temos muito mais métodos construtivos para gerar qualidade nas cidades. Tem muita gente que vê modelo em revista, ou então vai para outras regiões como o Sul e Sudeste, vê uma residência, um prédio bonito e diz, não, eu vou construir lá em Cajazeiras, lá em Souza, lá no Alto Sertão. Só que o pessoal esquece que nem toda construção bonita é a adequada para regiões muito quentes como a nossa, não é isso? Sim, inclusive nós vivemos isso atualmente, né? Nossas técnicas construtivas principais, a gente até já falou disso em outras oportunidades, foi uma mistura das técnicas indígenas que tem aqui com o pessoal que veio da Europa e se incorporou e ficou até hoje. Hoje ainda nós utilizamos alguns métodos arcaicos de formas de construir e esse é um dos problemas porque não se adaptou ao clima da nossa região. Quem melhor se adaptou a isso, inclusive, foi os indígenas, né? Mas, como eu disse, é uma coisa bonita de se ver, histórica, a gente tem que dar valor, mas não se aplica mais às construções atuais, né? Por exemplo, a Casa de Taipa. Ela é excelente para o nosso clima se vivêssemos há algumas centenas de anos atrás, né? Sim, Hoje em dia sim. não se aplica mais, mas a gente tem como adaptar, tem como melhorar essa técnica e utilizar ela de forma atual. Tem muitas residências que são construídas com laje. Uns dizem que a laje ajuda a diminuir a incidência solar, que uns dizem que aumenta, afinal de contas, é recomendado construir, por exemplo, uma casa com laje? Contanto que a técnica seja adequada, sim. Você pode incorporar na laje materiais que diminuam a temperatura e que melhorem a qualidade que essa estrutura tem. Por exemplo, o EPS, algumas estruturas de argila expandida, você pode incorporar essa mistura. Inclusive, as faculdades fazem muito estudo sobre isso, né? A incorporação de materiais ao concreto e às argamassas para melhorar essas qualidades construtivas. Então, é sim possível você ter laje ou qualquer tipo de construção e ela ajudar na qualidade da obra em si. Uhum. Se for a pretensão que você tenha seja qualidade térmica, para diminuir ou para aumentar a temperatura, é possível. Se for acústica, também é possível, dependendo da situação e do material que será aplicado. Está começando a surgir aqui na cidade, eu acho muito bonito aquelas telhas eu acho que é cerâmica, né? São muito bonitas, visualmente são muito bonitas. Mas elas são as adequadas aqui para a nossa região? Com esse calor terrível? Não. Por quê? As telhas cerâmicas, inclusive, é uma do que a gente fala de estrutura arcaica, né? Então, por exemplo, deveria ser mais utilizado de forma artesanal. Então, quando você quisesse na sua casa para representar um sítio, uma fazenda, uma chácara, algo mais artesanal, sim. Mas hoje em dia não se aplica mais pela forma de construção em si. Demora. Como eu disse, é um método artesanal, então você precisa de uma trabalhabilidade bem maior. Hoje você já tem esse material industrializado. Você tem telhas que são tão bonitas quanto a cerâmica, inclusive imita, né? Faz uma representação que quem vê não sabe diferenciar e que é muito mais fácil de instalar. Por exemplo, as telhas metálicas, né? Sério? Elas diminuem o calor da residência? Sim, sim. Porque Eu jurava que aumentava. Não, a gente pensa em telha metálica em si, só ela. Mas você tem como fazer um tratamento
um tratamento térmico, acústico, ou botar a propriedade que você queira. Você coloca a telha metálica, a gente chama até de telha sanduíche, porque você coloca a telha metálica, coloca o tratamento específico no meio e depois coloca outra. Aquilo quando cai uma chuva, você não tem cristão que consiga ouvir nada dentro de casa, né? Também não, porque a gente costuma pensar a telha metálica em si, que foi a primeira que surgiu, mas tem as formas de tratamento. Inclusive, Estados Unidos, Europa, todo se constrói assim. Você tem como adequar a sua construção à necessidade que o cliente precisa. Tem aquela outra telha que me fugiu agora o nome, que o pessoal usa muito para... Fibrocimento. É, essa daí mesmo. Ela é nociva para a nossa região? Não, é porque depende da situação, né? Ela é melhor do que a telha cerâmica. Agora, entenda-se, quando eu falar isso, né, de forma técnica. Quando você vê lá, é uma telha cerâmica, você diminui a temperatura menos que a outra, é porque não foi aplicado de forma correta. Então, quando você pega uma telha industrializada, você tem que fazer o tratamento. Ela vem a telha isolada. Se você só aplicar a telha, ela não vai servir. Mas se você aplica a telha com a técnica correta, assim como as paredes, a estrutura, aí você faz com que a construção tenha a função que o cliente precisa. A telha antiga, aquela normal, é de barro? É barro aquele material? Isso, cerâmica, né? Cerâmica. É que a argila aí passa por um processo de também, queima. porque tem umas que são mais moldadazinhas, outras Isso. são menos. Exatamente. Aquela tradicional é a cerâmica. É, telha Que a cerâmica. maioria das residências hoje tem. Isso. E tem as cores também, tem telha branca. Me disseram que pintando a telha de branco diminuiria o calor dentro da residência do prédio, é verdade? Com certeza. A cor branca, ela reflete mais a temperatura, né? Isso, inclusive, vai dar disciplina de física. Mas ela reflete mais, quanto mais escura for, mais retém calor. Então, as telhas brancas, inclusive, tem um programa do governo federal que diminui. O pessoal que está nos assistindo, que já comprou tinta, sabe que a tinta branca, ela geralmente é mais barata, porque tem um incentivo do governo federal que diminui o imposto para que as pessoas pintem suas casas e seus telhados de branco, porque diminui a temperatura e isso é importante nas grandes cidades, né? Muito bem. Além do telhado, qual outra preocupação que a gente deve tomar para evitar aumentar a temperatura dentro da casa? A construção em si, né? Se você, uma pesquisa simples, fácil, você consegue entender como é que funciona a cultura construtiva. Que todo profissional da construção fala tanto, né? É porque hoje se constrói como há 15 a 20 anos atrás. E isso é um problema para as novas técnicas construtivas. Então, a gente tem várias. A alvenaria, por exemplo, essa imagem que está aí na tela de vocês, é uma estrutura feita em steel frame. Essa estrutura é muito popular nos Estados Unidos e já é uma realidade aqui no Brasil, certo? Tem muitos conjuntos habitacionais do governo que tem isso aí, né? Sim, tem esse formato, sim. né? Porque, na minha opinião, né, é uma opinião fundamentada, mas ainda é pessoal. Esse é o melhor método construtivo que existe, porque facilita justamente a introdução do material que você quiser. Então, Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil a gente também já está construindo muito com steel frame, que vem a estrutura pré-moldada. Então, você vai na serralheria, né? Já molda a sua estrutura, pega o projeto, já faz o corte desse material, das estruturas metálicas, vem e parafusa na fundação. Quer dizer que essas paredes aí são metálicas? Não, a parede não, só a estrutura. A estrutura. A estrutura é toda metálica. Tô observando agora. Isso. E o preenchimento... O esqueleto da casa de metal e vai só preenchendo depois. Isso. Essa alvenaria convencional, inclusive aqui do estúdio, a gente chama de alvenaria de vedação, porque a função dela é vedar. Só separar os ambientes, dividir os ambientes. Só que é muito trabalhoso. Você trabalha com tijolo pesado, você tem a construção, tem a argamassa, etc. Esse estilo aí de construção permite vários pavimentos e você já tem a estrutura toda feita, pré-moldada. Então vem uma equipe parafusa, uma equipe especializada que melhora ainda mais a construção. E aí é o fundamental, Conrado, o que eu disse que melhora a qualidade. Por quê? Porque o preenchimento dessa parede se adequa à sua necessidade. Então, se você é aqui do sertão e quer diminuir a temperatura, você faz esse preenchimento com materiais que sejam térmicos, que sejam isolantes térmicos. Então, você conserva a temperatura menor. Se você quer acústico, então você preenche esse material com esses elementos que fazem baixar ou refletir a audição, né? Ô, Fernando, é mais barato ou mais caro? Sai mais barato. Sério? Sai mais barato porque o material é profissional, né? A mão de obra fica mais profissional e tem o tempo, que é o que é mais caro na construção civil, é o fator tempo.
Então ele vai ser reduzido porque essas estruturas já são pré-moldadas, né? É cheio de vídeo nas redes sociais mostrando China, Estados Unidos construindo em 1 semana, 2 semanas prédios, mas é graças a isso, porque a estrutura já vem pré-moldada. Aqui em Cajazeiras já tem? Já temos. Inclusive, é uma boa observação essa sua, porque a gente pensa na casa como um todo. Então, desde o começo até o fim construído. Mas não, esses elementos podem se misturar. Eu posso fazer parte de alvenaria, parte de steel frame. E onde é que a gente vê muito isso? Em telhado. Hoje em dia já tem, no sertão, em todos os lugares do Brasil, já se constrói telhados com essa técnica construtiva. Então, ao invés de fazer aquela padrão, né, com ripas, caibros, terças, aí você opta por pegar a telha maior, que tenha a condição de fazer esse tratamento, né, acústico, térmico, e fazer essa instalação pré-fabricada de metálico. E aí, esse negócio de madeira é muito complicado. Eu não sei se é em todas as regiões de Cajazeiras, mas tem muitas localidades que sofrem com cupim. Sim. Então, assim, periodicamente, tempos em tempos, tem que estar preocupação com o cupim. Tem gente que usa um tipo de madeira, mas nem sei se resolve. E além de causar um dano terrível ao meio ambiente, né? Você vai ter que derrubar muita árvore para poder fazer ripa, caibros e tudo mais, né? Sim, o dano ambiental é grande e tem esse problema também do tratamento que as madeiras precisam. Mesmo as que não sofrem com cupim, né? Aqui a gente tem algumas que não tem esse problema, mas elas são num preço exorbitante e você precisa corriqueiramente fazer um tratamento, né? Que muita gente, por exemplo, passa óleo queimado, que é um absurdo, porque serve, piora, danifica a concepção estrutural da madeira. Quer dizer, negócio não passa óleo queimado na cabeça das linhas para não dar cupim, faz piorar, né? Piora, fica a estrutura da madeira. Porque ela fica rígida, ela perde a ductilidade, resseca. Acho que a palavra que o pessoal vai entender é essa. Quando começa a esquentar, a madeira trinca rápido, né? Sim. Quebra, né? Interessante, não sabia desse detalhe. Você está com um tijolo aí, não é isso? Estou. Mostra aí, pessoal. Mas não é para jogar em mim esse tijolo, não, né? Cada um com seus materiais de trabalho, suas ferramentas de trabalho, né? Não conhecia esse tijolo, não. Esse é um bloco ecológico. Ele leva esse nome porque não é queimado. Ele é prensado. E também evita tinta, essas coisas, porque ele é para ser aparente. E eu não sei se dá para perceber, mas ele é de encaixe. Ele é muito caro, esse tipo de tijolo? Não, ele é muito mais barato, porque eu uso o produto da região. Usado, aquele tijolo de bloco ainda estão usando ainda? Ele é mais barato que o de bloco? Muito mais barato. Sério? Muito. Porque esse daqui não vai queima, não tem um processo industrial e usa a matéria-prima da região, né? Que é saibro. Saibro é o quê? Uma argila siltosa. Ixi, fala agora, Garego. Agora mais deu um zoom. Mostra aí, né? pessoal. Vira um pouquinho mais aí. Esse é o tijolo ecológico? Ele não é queimado, ele é na base da aparência. Queima. Durabilidade, ele chega a ser mais durável do que o tijolo normal? Aqui a vida útil são pelo menos 20 anos, né? 20 anos? E o de bloco? Puxa, quanto tempo? 20 também. 20 também? 20 Uma também. coisa, né? A parte estrutural, né? E aqui você gasta muito menos aço na construção. Ele é uma possibilidade viável. Eu gosto de ter várias, né? Você tem que ter um leque na construção para escolher a melhor. Mas eu ainda acho que a melhor forma de se construir hoje, no Brasil e no mundo, é o steel frame. Vira se o pessoal ver os buraquinhos do meu, direitinho. Dá o zoom aí. Aí, pessoal, vê direitinho. Muito bom. Para a região quente como a nossa, ele seria o melhor? Esse daqui é muito bom. O melhor é você ter a possibilidade de tratamento, porque é o steel frame, né? Que você tem como reforçar, se traz a estrutura já pronta e adequa o fechamento conforme a sua necessidade. Então, argamassa expansiva, com EPS, com gesso, vai depender, com fibra de vidro, vai depender do que você vai querer.